Ok. Está gravando aí nossa aula. Vou projetar aqui o slide. E vamos fazer uma oração, pedir a bênção do Senhor sobre nós. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos agradecer a Ti. Obrigado, Senhor Deus, por esse dia. Obrigado, Pai Santo, por esta noite e por esta oportunidade, Senhor Deus, que temos de sermos mais preparados na nossa formação teológica e ministerial. Rogamos, ó Deus, que no nome de Jesus o Senhor nos abençoe, a fim de que sejamos fiéis a Ti, a fim, ó Deus, de que sejamos homens e mulheres leais ao Senhor e cumpridores da Tua palavra. Concede, Senhor Deus, que nós sempre façamos a correta interpretação das Escrituras, que nós preguemos as Escrituras de forma correta e dá-nos luz, dá-nos iluminação para que nós também façamos a aplicação correta das Escrituras. Suplicamos isso a Ti, Senhor, que no nome de Jesus o Senhor nos abençoe com a iluminação do Espírito Santo, enchendo os nossos corações de sabedoria, discernimento e o desvelamento da verdade bíblica. Oramos assim em nome de Cristo. Amém. 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 Hoje, então, nós vamos seguir aqui com a hermenêutica reformada das Escrituras, orare et labutare. Essa é uma expressão latina que diz respeito, né, ao modo de como nós devemos lidar com a hermenêutica e, evidentemente, lidar com a vida cristã, com o nosso dia a dia, com o nosso labor bíblico, teológico, ministerial. Orare et labutare, ora e labora. Ora e trabalha. Essa ideia, né? É um perigo nós, quando ficamos em um ou só no outro, né? Nós temos que orar e trabalhar, temos que trabalhar e orar, as duas coisas. Na nossa introdução aqui, orare et labutare foram palavras empregadas por Calvino para resumir sua concepção hermenêutica. É claro que quando Calvino usa o orare et labutare, já tinha sido usado pelos cristãos do passado. Com estes termos, ele expressou a necessidade de súplica pela ação iluminadora do Espírito Santo e do estudo diligente do texto e do contexto histórico como requisitos indispensáveis à interpretação das Escrituras. Então, a ideia de você orar bastante no texto e pelo texto, pela compreensão do texto, e, ao mesmo tempo, você trabalhar, estudar, pesquisar, examinar e assim por diante. Com o mesmo propósito, Lutero empregou uma figura, um barco com dois remos, o remo da oração e o remo do estudo. Com um só destes remos, navega-se em círculo, perde-se o rumo e corre-se o risco de não chegar a lugar algum. Isso é muito importante, meus amados irmãos e irmãs, porque é um perigo, é um perigo. Então, você tem o remo você tem os dois remos. Se você usar somente um, você vai ficar em círculo. E ao longo da história da igreja, nós encontramos isso, né? Por exemplo, nós vamos encontrar o labutare muito fortemente na escolástica, na Idade Média, no tempo de Tomás de Aquino.
E nós vamos encontrar também o que ficou chamado escolástica protestante, que ensejou, né? Teve a escolástica protestante e, posteriormente, surgiu o pietismo, onde a escolástica protestante estava nessa pegada firme de estudar, de analisar, de pesquisar, mas aí ficou sem a oração. E aí surgiu o pietismo, muito focado nessa questão da oração, da piedade. Então, você vê que equilibrar esse ponto, né, orar e et labutare, você caminhar com os dois, ao longo da história da igreja, nós tivemos momentos em que a igreja despencou para um lado, despencou para o outro lado. O nosso desafio é manter os dois remos, o remo da oração e do estudo aprofundado, o remo do estudo erudito e de uma vida piedosa, de oração e consagração ao Senhor. O evangelicalismo brasileiro parece estar vivendo dias difíceis. Quando se considera a diversidade doutrinária e prática que, em geral, caracteriza as igrejas evangélicas no nosso país, talvez não seja descabido questionar até mesmo se o termo evangélico ainda tem algum sentido, se ainda se presta para distinguir um grupo definido de pessoas dentro da igreja cristã. Uma razão clara é a rejeição da sã doutrina. Na prática, as igrejas evangélicas, em geral, não têm professado teologia precisa, sistemática, confessional e histórica. Mesmo as denominações mais tradicionais parecem estar distanciando progressivamente das doutrinas e práticas reformadas, que caracterizavam as igrejas protestantes do passado e pelas quais muitos chegaram a dar suas vidas. Então, aqui no Brasil nós temos visto isso, né? Nós temos visto igrejas que estão se afastando dessa doutrina mais robusta, dessa interpretação mais precisa. E uma igreja que eu vejo que está acontecendo isso, que é uma igreja historicamente firmada na doutrina, é a Igreja Batista. A Igreja Batista tem se pulverizado, né? Tem se pulverizado, infelizmente. Delimitação do nosso assunto. O termo hermenêutica tem sido empregado em dois sentidos. Historicamente, estuda e sistematiza a teoria da interpretação das Escrituras, enquanto a exegese designa a prática. Nesse sentido, o objetivo da hermenêutica é descobrir e sistematizar os princípios e métodos apropriados para a compreensão do sentido que o autor intentou transmitir aos seus leitores originais. Recentemente foi feita uma distinção: exegese para designar o estudo das Escrituras, com vistas a descobrir o sentido original pretendido pelo autor, e hermenêutica no sentido restrito de sua ou da sua contemporaneidade. Ou seja, a exegese seria uma primeira tarefa histórica pela qual se busca compreender o que os leitores originais entenderam, enquanto que a hermenêutica seria uma tarefa teológica prática e posterior, na qual se busca compreender a relevância da sua mensagem para nós hoje, no nosso contexto específico. Convém esclarecer também que o termo hermenêutica reformada não é empregado aqui sobre a hermenêutica dos reformadores individualmente ou denominações. Essa refere-se a uma corrente ou escola de interpretação bíblica histórica, distinta de outras correntes, fundamentada em pressupostos bíblicos quanto à natureza das Escrituras, e que emprega princípios e métodos específicos, usando o método histórico-gramatical. Isso em contraposição a outros tipos de métodos, né, que nós vamos ver mais para frente. A importância do assunto.
A importância do assunto dificilmente pode ser exagerada, pois a hermenêutica é a base teórica da exegese, que, por sua vez, é o alicerce tanto da teologia, tanto bíblica, né, quanto sistemática, como da própria pregação. O diagrama a seguir ilustra estas relações. Então, você tem a hermenêutica, nós podemos dizer que a hermenêutica, deixa eu admitir aqui, nós podemos dizer, então, que a hermenêutica seriam as ferramentas, os princípios, a exegese a extração do sentido bíblico. Então, a exegese se utiliza dos princípios e das ferramentas da hermenêutica para fazer o seu trabalho. A teologia bíblica é uma formalização daquilo que a exegese descobriu. A teologia sistemática é a sistematização daquilo que a teologia bíblica formulou. E a pregação é o trabalho final. E dentro da pregação, nós temos ainda uma coisa maravilhosa, que eu acho que é muito, muito, muito relevante, que é a aplicação. Eu já falei para vocês, repito, acho que a aplicação da pregação é um grande desafio para todos nós. Sabermos aplicar o texto de acordo com o nosso tempo, nossa história, nosso contexto, a vivência da comunidade para quem temos pregado o Evangelho. Ok, alguma questão até aqui? Não, nenhuma? Jóia. Então, podemos prosseguir. Parece que, atualmente, pelo menos no Brasil, estas disciplinas têm sido parcialmente relegadas e substituídas por coisas mais práticas, tais como ação social, engajamento político, administração eclesiástica, o evangelismo, a liturgia, as exortações morais. Quando não se nega a importância da exegese, da doutrina e da pregação, na teoria nega-se na prática. Então, minha gente, é muito, muito forte esse negócio aqui, né? Quanto tempo nós temos, quantas pessoas e quanto do nosso tempo nós temos usado as pessoas, ou as pessoas têm se colocado para pregar, para estudar, para interpretar corretamente a Escritura. Porque o estudo da hermenêutica realmente requer trabalho, né? Estudar a Bíblia, interpretar a Bíblia corretamente, é trabalhoso de fato. A pregação é um desafio a todos nós, não é uma coisa simples a pregação, tanto pela sua preparação, como também pela sua entrega. Né? Pela sua entrega. Você está ali todo domingo, toda semana, pregando a um grupo. Então, é uma coisa bem forte isso e um desafio enorme. Mas temos que lembrar que essa é a nossa tarefa, e é o que Jesus requer de nós, né? A pregação fiel das Escrituras. Agora, veja, a ação social, a igreja tem que fazer ação social, e é necessário fazer. No entanto, a ação social não é a principal tarefa da igreja. A principal tarefa da igreja, nós podemos dizer que é a adoração, é adorar a Deus. E a segunda maior tarefa da igreja é levar o evangelho. É claro que quando você leva o evangelho todo. Quando Jesus exerceu o seu ministério, Jesus atendeu tanto as questões temporais, como também as questões eternas. Jesus lidou com as questões da alma e do corpo. Jesus atendeu a mente e o físico, e assim por diante, de modo que tem que ser um evangelho completo. Agora, o que tem acontecido, por exemplo, com alguns missionários? Tem alguns missionários que vão, né, para comunidades, aldeias indígenas e outros lugares,
cujo trabalho fica circunscrito a trabalho social e não a pregação da palavra. Então, tem que tomar cuidado para que não se exagere, né? E fique somente com essas outras coisas e se esqueça da pregação da palavra. Paulo alerta em alguns textos bíblicos. Aníbal, lê para nós, por favor. Só para eu tomar um gole aqui do suquinho. Paulo alerta em alguns textos bíblicos. O apóstolo Paulo exorta Timóteo a cuidar de si mesmo e da doutrina, de modo que possa ser ele mesmo salvo, bem como os seus ouvintes. Isso em 1 Timóteo 4,16. Ele o admoesta, a apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15, e afirma que devem ser considerados merecedores de dobrados honorários ou honra. Os presbíteros, que presidem bem com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. 1 Timóteo 5,17. Amém. Olha que interessante, né? Então, você tem aqui, ó, essas recomendações de Paulo a Timóteo. Dizendo, Timóteo, cuida de ti, cuida da doutrina. Depois ele falou, olha, Timóteo, você tem que ser um obreiro aprovado, e aprovado por Deus. Não aprovado por pessoas, mas aprovado por Deus. E depois ele diz que os presbíteros que presidem, que pregam, ensinam, devem receber dobrados honorários, ou seja, a ideia de uma dedicação à palavra, a ideia de um tempo dedicado mesmo à palavra, porque quando ele diz, olha, cuida de ti da doutrina, como é que você vai cuidar da doutrina? Você tem que conhecer a doutrina, estudar a doutrina, elaborar a doutrina, pregar a doutrina. E como é que você se torna um obreiro aprovado? Bem, você se torna um obreiro aprovado quando maneja bem a palavra da verdade. Veja que interessante. E depois, quando toca aqui na questão dos presbíteros, de presidir, ensinar e pregar. Então, note, você vê aqui o governo da igreja e a pregação e o ensino. A dedicação que Timóteo deveria ter e que os presbíteros também deveriam ter à palavra, de modo que é preciso passar tempo com a palavra. O pastor, o presbítero, o pregador, tem que se dedicar à palavra, passar tempo com a palavra. Isso é de extrema importância para nós. A verdade de Deus expressa em sua palavra é o instrumento empregado pelo Espírito Santo para salvar e santificar. São as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus e fazer com que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Romanos 10:17, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, e de que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então, note essa questão da palavra, da letra, da pregação. É forte isso. Então, precisamos nos dedicar a isso e termos pessoas que se dediquem a isso. É importante demais. O Baxter, um dos puritanos mais conhecidos do século XVII, afirma o seguinte: as verdades de Deus são os próprios instrumentos da santificação de vocês. Essa santificação é o resultado produzido por essas verdades sobre o entendimento e a vontade de vocês. As verdades são o selo e a alma de vocês é a cera. A santidade é a impressão feita. Se vocês receberem
apenas algumas verdades, terão apenas uma impressão parcial. Se vocês as receberem de modo desordenado, a imagem que produzirão nas almas de vocês será igualmente desordenada, como se os membros dos corpos de vocês fossem unidos de modo monstruoso. Veja que coisa interessante aqui do Baxter. Ou seja, é preciso receber toda a verdade bíblica, não apenas uma verdade, mas toda a verdade bíblica, e é preciso receber essa verdade bíblica de uma maneira ordeira, de uma maneira boa, de uma maneira correta. Porque se você recebe a palavra de Deus, a verdade, de uma maneira desordenada, segundo Baxter, a alma também vai ficar desordenada. De sorte que a tarefa do pregador, e aí do intérprete, consequentemente do pregador, se torna ainda mais relevante. A necessidade da hermenêutica, esse ponto aqui eu acho que a gente pode passar, porque nós já trabalhamos essa ideia da necessidade da hermenêutica lá na nossa primeira aula, na nossa aula presencial. Nós temos aqui algumas dificuldades de ordem espiritual quando vamos interpretar as Escrituras. O aspecto espiritual envolvido na interpretação das Escrituras é demonstrado claramente em passagens bíblicas, tais como Coríntios, primeira carta aos Coríntios 2:14 e 2 Coríntios 4:3-6. Paulo ensina claramente a absoluta incapacidade do homem natural, não regenerado, de compreender a revelação de Deus. A razão dessa incapacidade é a cegueira espiritual em que se encontra como resultado da queda do homem, do seu estado original e da ação de Satanás. Então, isso acontece. Outro texto que demonstra o caráter espiritual envolvido na interpretação das Escrituras é 2 Coríntios 3:14-15. Nesse texto, o apóstolo Paulo explica que os judeus tinham como que um véu embotando os seus olhos espirituais. Embotando aqui ficou separado, mas é junto, viu, gente? Depois eu vou corrigir isso aqui. De modo que não podiam compreender o significado do que liam, por causa da incredulidade. Efésios 4:17-18, Paulo afirma que os gentios também estão cegos no entendimento. Então, veja, essas referências bíblicas de Coríntios e de Efésios apontam para uma cegueira espiritual em que as pessoas, de fato, não conseguem entender a revelação bíblica porque estão cegas espiritualmente. Agora, vamos lembrar do que nós tratamos, acredito, na primeira aula, quando nós conversamos sobre se o ímpio seria capaz de interpretar as Escrituras corretamente, se ele seguir os passos da hermenêutica, da gramática, se ele consegue entender um texto, do ponto de vista de um texto literário. Nós falamos que sim, que ele seria capaz de fazer essa interpretação. Agora, o que esses textos aqui se referem? Esse texto se refere no sentido de você entender de um modo experiencial, porque a palavra conhecer na Bíblia diz respeito não apenas a um conhecimento meramente intelectual, diz respeito a um conhecimento vivencial, a um conhecimento experimental. E aí, uma coisa é você conhecer a Cachoeira X por meio de fotos. Outra coisa é você ir lá e experimentar a Cachoeira X. Uma coisa é você ver uma reportagem, uma série de reportagens sobre um determinado país, ou uma determinada cidade. Outra coisa é você ir lá e vivenciar e passar uma temporada naquele país, naquela cidade. De modo que o conhecimento que a Bíblia nos apresenta é um tipo de conhecimento vivencial. Então, esse conhecimento o ímpio não vai ter.
embora, se ele seguir as orientações hermenêuticas, ele vai ser capaz de interpretar um determinado texto. Mas essa compreensão da qual Coríntios fala, de fato, ele não vai ser capaz, ele não vai conseguir compreender de modo vivencial o texto e, consequentemente, não vai ser capaz de aceitar o texto. Ele não vai aceitar o texto, embora ele possa ter algum grau de compreensão do ponto de vista intelectual. A ação iluminadora do Espírito Santo é, portanto, indispensável na interpretação e apreensão do ensino das Escrituras. A erudição piedosa é preciosa e indispensável para a preservação da sã doutrina. Um erudito, por mais bem equipado que esteja hermeneuticamente, desprovido, porém, da ação regeneradora e iluminadora do Espírito, possivelmente não alcançará o sentido da Escritura tanto quanto um crente simples e fiel, mesmo que indouto em métodos e técnicas de interpretação. Então, aqui se destaca a importância do auxílio do Espírito Santo para interpretar a Bíblia, pensando que o Espírito Santo ilumina. O Espírito Santo é aquele que lança luz sobre o texto. E quando o Espírito Santo lança luz sobre o texto fica mais claro diante dos nossos olhos. Certinho? Dificuldades naturais. Então, nós vimos essas dificuldades espirituais e essas dificuldades naturais. O ponto aqui é a questão do coração do homem, né? O coração do ser humano é enganoso. É enganoso. Então, nós que somos cristãos, temos o coração regenerado. E mesmo com o coração regenerado, nós ainda não estamos perfeitos, não estamos completos e acabados. Agora, imagine o coração de um homem que é enganoso e que não conheceu Jesus. Então, isso vai se colocar como sendo uma dificuldade natural para a compreensão do texto. Principais correntes de interpretação. Aqui a gente vai dar uma olhadinha em algumas correntes de interpretação da Bíblia, tá bom? Vamos lá. A corrente espiritualista se caracterizaram por super enfatizar o caráter espiritual ou o caráter místico das Escrituras em detrimento do seu caráter humano. Esta corrente distingue-se especialmente pela insatisfação generalizada com o sentido natural, literal das Escrituras. Dois dos textos mais explorados são 2 Coríntios 3,6, a letra mata, mas o Espírito vivifica, e 1 Coríntios 2,7, falamos a sabedoria de Deus em mistério. Então, essas duas passagens, a primeira passagem diz respeito, Paulo está ali fazendo uma comparação entre a antiga aliança e a nova aliança. A antiga aliança de Moisés e a nova aliança em Cristo. A antiga aliança da letra e a nova aliança do Espírito, ou no Espírito, né, no Espírito Santo. É um contraste. Daí ele dizer que a letra mata, nesse sentido. E a segunda passagem está falando da sabedoria de Deus e mistério. E é muito simples. A sabedoria de Deus é Jesus Cristo. Esse mistério é Jesus Cristo que fora revelado. De modo que a corrente espiritualista pega esse coisas ocultas, né? Aquilo que está oculto dentro do texto, né? De ver algumas coisas lá que estão ocultas, alguns números ou coisas parecidas. Então, vamos seguir aqui.
O maior perigo dessa corrente de interpretação é o subjetivismo e o misticismo. A primeira aqui dessa corrente espiritualista é a hermenêutica alegórica. E aí nós temos alguns defensores, né? Clemente de Alexandria, por exemplo, falava sobre os 5 sentidos para o texto. O primeiro histórico, o segundo doutrinário, o terceiro profético, o quarto filosófico e o quinto místico. Orígenes identificava 3 sentidos para o texto: o literal, ao nível do corpo, o moral ao nível da alma e o alegórico ao nível do espírito. Esses são 2 principais nomes da escola alegórica de Alexandria, no Egito. A hermenêutica alegórica prevaleceu durante toda a Idade Média, e sua origem é provavelmente o sistema hermenêutico de Agostinho, embora Agostinho também se incline para o método gramático gramático histórico, né? Gramático histórico também. Ele fica um pouco lá e um pouco cá. Essa hermenêutica teria 4 sentidos: um sentido literal e 3 sentidos espirituais: o moral, o alegórico e o anagógico. O sentido literal seria o registro do que aconteceu, o fato em si. O sentido moral conteria uma exortação quanto à conduta, o que fazer. E o sentido alegórico ensinaria uma doutrina a ser crida, o que crer. E o sentido anagógico apontaria para uma promessa a ser cumprida, o que esperar. Então, dentro da hermenêutica alegórica, tem essas coisas aqui. E a gente vai ver que a Reforma Protestante rejeitou a hermenêutica alegórica, preferiu a hermenêutica gramático-histórica. Ok, um exemplo aqui. A água teria um sentido literal, a própria água. Um sentido moral seria exortação a uma vida pura. Um sentido alegórico, o sacramento do batismo. E um sentido anagógico, a água da vida na Nova Jerusalém. Qual é a dificuldade que vocês veem com esse tipo de hermenêutica? Deixar vocês falarem um pouquinho. Vocês veem alguma dificuldade com esse tipo de hermenêutica? Não? Nenhuma? O senhor poderia falar a respeito, professor? Então, essa hermenêutica alegórica, né, que dá esses vários sentidos às passagens bíblicas. Aí você vê esse exemplo aqui, esse exemplo da água. Então, dentro da hermenêutica alegórica, vai buscar esses sentidos aqui, ó. A água no sentido literal, a água no sentido moral, a água no sentido alegórico, a água no sentido anagógico. Ou seja, ela acaba dando muita insegurança para a interpretação. Porque você fica sem saber exatamente o que o texto está querendo dizer. Quando eu ponho a alegoria no texto, eu abro um monte de possibilidades. E aí é muito arriscado. Você pode observar que alguns pastores pregam usando alegoria. E aí é muito arriscado esse negócio, né? Por exemplo, uma vez uma pessoa falou para mim, e eu não conhecia essa pessoa, eu conheci
Eu tive contato com essa pessoa numa chácara e nós estávamos conversando e daí ele começou a elogiar um determinado pregador e dizendo que esse pregador estava recebendo novas revelações de Deus e falou do dilúvio, em que o pregador disse que no dilúvio, quando Deus envia o dilúvio, ali é Deus chorando. São as lágrimas de Deus. Já ouviram isso? Não? O Aníbal ouviu aí. Essa é nova, para mim é nova. É nova, né? Você vê, mas lá não está falando, o texto não diz que são as lágrimas de Deus. Não está dizendo que é isso. Então a pessoa está alegorizando o texto. E é um risco esse negócio, é um perigo essa coisa de nós alegorizarmos o texto. Vamos lembrar que o texto tem um sentido. O texto tem apenas um sentido. Um sentido lá no passado, o mesmo sentido agora no presente e o mesmo sentido lá no futuro. O que muda vai ser as aplicações que nós fazemos desse texto e também o que muda vai ser a percepção que nós vamos ter desse texto ao longo da nossa própria trajetória, da nossa própria vida. Então, se você lê um texto bíblico que fale sobre a relação de pais e filhos e pais, quando você tem 8 anos, vai ser uma coisa. Você lê esse mesmo texto quando você tiver 30 anos, vai ser outra coisa. Você lê o mesmo texto quando você tiver com 60 anos, a sua percepção do texto vai ser diferente. O sentido do texto não mudou. O que mudou foi a sua percepção do texto. A sua percepção do texto. Porque agora, com 8 anos, você é filho. Com 30 anos, pode ser que você seja pai. Com 60 anos, você vai ser pai e você vai ser avô. A percepção vai ser diferente. Okay. Professor, teve um vídeo muito polêmico, eu acho que se aplica aí, nessa questão alegórica aí da hermenêutica. É um vídeo do René Kivitz, né? Que ele fala sobre a mulher e Jesus lá na beira do poço. Você ouviu esse vídeo? Eu acompanhei essa querela. Cara, aquilo ali foi terrível. Professor, para mim, de todos os vídeos que eu já vi de absurdo, aquilo ali foi ele tentando a todo custo forçar uma interpretação, mas colocando Jesus numa situação muito, muito delicada. Assim, ele insinua claramente, né, que Jesus deu uma conotação sexual com aquela mulher, né? Esse pregador, na verdade, eu já disse explicitamente em púlpito, eu falei para a igreja não ouvir esse pregador, porque esse pregador não tem sido, não está fazendo bem para o Brasil, ele está desvirtuando muito o texto sagrado. Vamos seguir? Ok. Aqui, pensando nessa questão da alegoria, nós temos um outro exemplo aqui que você vai encontrar lá no livro do Entendes o que Lês. Segundo Orígenes, o homem atacado pelos ladrões simbolizava Adão. Isso lá na parábola do bom samaritano, tá? Então, o homem atacado pelos ladrões simbolizava Adão, a humanidade. Jerusalém, os céus. Jericó, o mundo. Os ladrões, o diabo e suas hostes. O sacerdote, a lei. O levita, os profetas. O bom samaritano, Cristo. O animal sobre o qual foi colocado o homem ferido, o corpo de Cristo, que suporta o Adão caído. A estalagem, a igreja,
as duas moedas, o pai e o filho, e a promessa do bom samaritano de voltar à segunda vinda de Cristo. Veja. Então, isso é alegoria, né? Alegoria, você dá sentido que não está no texto e dá sentido a cada parte, né, de uma parábola. Professor, Isso é... eu já ouvi aquela parábola do semeador, eu já vi ela dando conotação, a alegoria, no caso, né? Tanto a Deus quanto ao diabo, a personagem do semeador. Ah, é? Mas o semeador ali fica claro quem é, não é? Não fica? Isso, eu falo assim, a gente escuta de tudo, né? Se não... Sei, sei, é. É por isso que nós temos que tomar cuidado, né, para a quem que nós vamos ouvir, né? Precisamos vigiar nesse ponto aí. Seguimos. Então, nós vimos a hermenêutica, né? Nós estamos dentro do ponto hermenêutica espiritualista, passamos pela hermenêutica alegórica, agora a hermenêutica intuitiva. O que é hermenêutica intuitiva? Muitos são conscientes ou inconscientemente, muitos consciente ou inconscientemente, adeptos desta corrente de interpretação bíblica. Também chamados de impressionistas, os hermeneutas intuitivos caracterizam-se por identificar a mensagem do texto com os pensamentos que lhes vêm à mente ao lê-lo, sem, contudo, dar a devida atenção à gramática, ao contexto e às circunstâncias históricas, geográficas, culturais, religiosas, etc. Então, um passo adiante estão os místicos, que aqui e ali aparecem na história da Igreja com a sua ênfase na iluminação interior. Uma versão moderna do método de interpretação intuitiva pode ser verificado na prática de abrir as Escrituras ao acaso para pregar ou encontrar uma mensagem para uma ocasião específica, sem o devido estudo do texto e do seu contexto histórico. Aí, isso nos toca, né? Porque essa é uma prática comum entre nós, de abrir a Bíblia assim, eu vou abrir a Bíblia, ver o que Deus fala. Então, é um perigo, porque isso é hermenêutica intuitiva, né? Não é uma boa prática, não é uma boa prática hermenêutica. Ok? A hermenêutica existencialista. Então, hermenêutica alegórica, intuitiva, agora existencialista. Há uma escola contemporânea de interpretação das Escrituras que enfatiza excessivamente o conhecimento subjetivo em detrimento do seu sentido gramatical e histórico. Trata-se da assim chamada nova hermenêutica, que nada mais é do que um desenvolvimento dos princípios hermenêuticos de Bultmann, com sua ênfase na relevância da mensagem do Novo Testamento para o homem contemporâneo. Então, Bultmann foi influenciado pela filosofia existencialista de Martin Heidegger. O importante não é a intenção do autor, nem o que o texto falou aos seus leitores originais, mas o que fala a nós hoje, no nosso contexto. Esse é o sentido do texto, o que está por trás dele. Então, essa hermenêutica existencialista. Talvez as principais críticas à hermenêutica existencialista sejam que ela rejeita o elemento sobrenatural das Escrituras, milagres, encarnação, ressurreição, etc., como sendo mitos, e que torna subjetivo o conceito de palavra de Deus com sua ênfase existencialista. Com isso, ela esvazia a mensagem bíblica e, assim como o método alegórico e o método intuitivo, abre espaço para se ler no texto quaisquer ideias ou conceitos originados
na mente do leitor. Então, isso é um perigo à nossa fé. Agora, nós vamos ver a corrente humanista da hermenêutica, tá? Alguma pergunta até aqui? Não? Tá tranquilo? Ok. Então, esta corrente caracteriza-se por dar ênfase excessiva ao caráter humano das Escrituras e por uma aversão ao seu caráter sobrenatural. A ênfase dessa corrente está no método, na técnica dos aspectos literários ou históricos das Escrituras, em detrimento do seu caráter divino, espiritual e sobrenatural. Então, nós temos aqui os precursores, né? Os saduceus, com seu repúdio à doutrina da ressurreição e descrença na existência de seres angelicais, podem ser considerados como precursores dessa corrente de interpretação das Escrituras. Isso lá no tempo de Jesus, né? Pouco se sabe sobre a origem desse partido judaico, mas parece haver adotado uma posição secular, pragmática, de interpretação, né, da Bíblia. Humanismo renascentista. Os humanistas renascentistas, com seu interesse meramente literário e acadêmico nas Escrituras, e com sua ênfase na moral, também podem ser incluídos nesta corrente de interpretação bíblica. Alguns se dedicaram ao estudo das Escrituras, outros chegaram até a editar textos bíblicos na língua original. Mas o interesse deles era meramente acadêmico, linguístico, literário e histórico. Ou seja, não havia realmente aquele interesse por aquilo que Deus fala nas Escrituras. O objetivo era outro. Nós temos também a escola crítica. A escola mais característica e influente dessa corrente de interpretação bíblica é a escola crítica, com seu método histórico crítico. Então, nosso método de interpretação da Bíblia é gramático histórico. Esse método aqui é o método histórico crítico, que nós não adotamos, nós achamos que não convém, embora alguns seminários adotam esse método para interpretar a Bíblia, mas nós o rejeitamos. Ok. Uma das razões para o surgimento do método histórico crítico parece ter sido a pretensão de tornar científicos os estudos bíblicos, ou seja, fazê-los compatíveis com o modelo científico e acadêmico da época. É um perigo isso aqui, gente, porque a Bíblia é um livro verdadeiro, e a Bíblia foi escrita há muitos anos, e a Bíblia não pode ser submetida a um exame científico nos modelos que a ciência adota hoje. Isso não é certo. E só que essa turma aqui quer fazer isso, ou quis fazer isso, né? Pegar o modelo científico do nosso tempo e aplicar ao estudo das Escrituras. Isso trouxe prejuízo para a vida da igreja. Na prática, portanto, a principal característica da escola crítica de interpretação é o pressuposto de que as Escrituras devem ser estudadas do mesmo modo que as demais literaturas antigas, pelo emprego das mesmas metodologias. Então, você tem aqui a crítica da tradição, a crítica da forma, a crítica das fontes, a crítica da redação e o criticismo histórico, dentro dessa escola, ou dentro desse método chamado histórico crítico. Certinho? Então, vamos ver aqui. A crítica ou a crítica da tradição.
estudar como os eventos históricos e ensinos originais de Jesus teriam dado origem às diversas formas de tradições orais até o seu registro escrito, ou seja, destradicionalizar, semelhante à desmitologização de Bultmann. A ideia é que o Bultmann acredita que há muitos mitos na Bíblia. Então, ele não acredita no sobrenatural, por exemplo. Daí essa ideia de desmitologizar a Bíblia, ou seja, tirar o mito. Então, o Bultmann tira o sobrenatural da Bíblia, tira os milagres, e tenta explicar os milagres, e tenta explicar o sobrenatural, sempre por um viés racional, científico. Ou seja, para ele sempre tem uma explicação racional para o milagre. Não existe milagre na concepção dele. Ok. A crítica da forma. Sua pretensão é classificar os escritos do Novo Testamento em gêneros literários, identificar as tradições que teriam dado origem às fontes empregadas pelos autores do Novo Testamento. O que é uma coisa interessante, né? Você conseguir descobrir aí a origem das fontes que foram usadas, né? Até aí é uma coisa legal, uma coisa podemos considerar como sendo uma coisa positiva. No entanto, acaba se tornando perigoso. A crítica das fontes. De acordo com esta teoria, há muito pouco nos evangelhos, especialmente nos sinóticos, originário dos evangelistas, né? Pensando aqui nas fontes originais. A crítica da redação se propõe a estudar como os evangelistas teriam usado, editado, as suas supostas fontes na composição dos evangelhos, isto é, que mudanças peculiares ou contribuições teriam sido introduzidas pelos evangelistas às fontes que usaram e com que propósito fizeram isso. Então, a crítica da redação. Como que o texto foi redigido, né? Redigido. O criticismo histórico. Sua pretensão é avaliar a historicidade das narrativas bíblicas, ou como escreve Marshall, testar a precisão do que se propõe ser uma narrativa histórica. Então, tudo isso, meus irmãos e minhas irmãs, traz, na verdade, ou trouxe, na verdade, problemas à vida da igreja. Então, você tem aqui, a crítica da tradição, estudo da formação da tradição oral, a crítica da forma, estudo dos gêneros tradicionais orais, crítica das fontes, estudo das fontes escritas, básicas, crítica da redação, estudo da editoração pelos evangelistas, e o criticismo histórico avalia a historicidade bíblica. Então, qual foi a consequência do uso do método histórico crítico na igreja? Foi o que ficou conhecido como liberalismo, o liberalismo teológico. Não sei se esse termo liberalismo teológico é um termo que vocês estão já próximos dele. Todos aqui entendem o que é liberalismo teológico? Não? Ok. O liberalismo teológico se deu aí nos últimos, podemos dizer, nos últimos 200 anos de história da igreja, talvez um pouco menos de 200, em que as pessoas, ou os teólogos, começaram a serem liberais no que diz respeito às doutrinas básicas da fé cristã, que
foram adotadas desde o início da igreja, foram adotadas pelos pais da igreja, foram adotadas pelos reformadores e pelos pós-reformadores, mas que depois, ao usar o método histórico crítico, os caras começaram a desacreditar de algumas partes da Bíblia, a tirar o milagre, a tirar o sobrenatural da Bíblia. Tem um teólogo que perguntaram para ele se ele orava. Ele respondeu que meditava. Eu medito. Então, a própria oração já não fazia mais sentido para ele. Então, o teólogo liberal, na verdade, é caracterizado por não acreditar no todo da Escritura. Ele acredita em parte da Escritura e outras partes, e algumas dessas partes que ele acredita, ele não acredita como diz a história da doutrina cristã. Então, por exemplo, um teólogo liberal pregando sobre a ressurreição de Jesus. Estava lá no rádio pregando sobre a ressurreição de Jesus. E aí alguém vai e questiona ele, dizendo, olha, mas o senhor não acredita na ressurreição de Jesus. Você não acredita que Jesus ressuscitou literalmente, fisicamente? Aí ele disse, não, olha, o que importa é que Jesus nasce em seus corações. Que Jesus ressuscita em seus corações. Então, gente, o método histórico crítico trouxe prejuízos à vida da igreja. Produziu aí o que ficou conhecido como liberalismo teológico. Agora nós vamos ver a corrente reformada das Escrituras, tá bom? São 8h37, vou dar um intervalozinho de alguns minutos e daqui a pouco a gente volta, tá bom? Alguns minutinhos e nós retomamos aí. Tá bem.
Para fazer duas coisas. Para limpar a caixa d'água e para colocar umas. Vai gastar segundo? Fica com ela. Põe um videozinho ali, põe uma série, vão assistindo vocês dois e conversando, lavando a louça, tá? É bom. Vai te ajudar. E agora? Eu vou usar o fiozinho, vocês podem continuar aí na cozinha, tá? Vou terminar de lavar a louça. Daqui a pouquinho. 2 minutos. Mas não vai atrapalhar, não. Eu uso aqui, ó.
Eu vou usar aqui. Não, você não. Você pode continuar onde está. E ele vai embora quando? Ah, não sei. Não sei quanto tempo ele vai levar. Então, de manhã não vai estar para tomar banho. Não. Só se fosse das 8. Já que ele terminar de comer. Termina. Vai lá, filha, ajudar a sua irmã. Oi, pessoal. Bora voltar. Oi. Oi. Vamos retomar aqui. Eu vou fazer a chamada aqui, tá bom? Fazer a chamada. Como diz o Adilto, né? 3 faltas ou 3 presenças, né? Hoje é dia 14. Deixa eu anotar aqui. Bernardo de Oliveira, está aí? Presente, professor. Presente. Opa, maravilha. Então, 3 presenças aqui, né? Amém. O Clébio está presente? Shalom! Shalom, Shalom Adonai. Com 3 presenças para você. A Eliane está presente. Presente. O Ézio também está presente, não é? Presente. O Hélio Dias está presente? Hélio Dias Carvalho. Não está? Então, 3 faltas para ele. A Luciana Gomes está presente? Estou aqui. Opa, maravilha. O Luciano Reis também está presente, né? Presente. Bom demais, Luciano. A Madalena está presente? Presente. Presença, ok. O Manuel de Moraes. Manuel, acho Presente, professor. o Manuel está aí. Ô, Manuel, você ficou com falta na última aula. Você estava na última aula? Estava aqui também. Você estava? Estava. Uai, mas você ficou. No dia 31, você ficou com falta. Então, eu vou corrigir aqui. Colocar a presença para você. E no dia 17, você estava presente? Também estava. Uai, então você não ouviu, porque aqui você também está com falta, aqui no dia 17/8. No dia que foi feita a chamada, eu fui responder, já tinha terminado. Ah, tá. Então, eu vou corrigir aqui. Então, 17. Ok, presença.
Ô, Manuel, Diga. nos outros dias também, ó, você está com falta aqui, ó. No dia 11, você Foi tá... aula presencial, não foi? Isso. Eu não estive presencial, mas eu peguei, se não falei agora, foi no sábado e no domingo pela manhã. Ixi, e agora? Como é que a gente resolve isso? Porque, ó, você está com falta aqui. Está com falta dia 11, dia 12 e dia 13. Que é o sexta, sábado e domingo. A sexta-feira eu não fui. Mas você assistiu No a sábado, aula? fui, mas eu assisti, peguei online um pouco ainda dela. Então, mas pegou um pouco... Foi um pouco quanto? 10%? 50%? 30% a 40%. Tá. E no dia 12? Aí foi domingo, né? Dia 12 é sábado. Não, a sexta-feira eu faltei, não peguei nada. E no domingo também não peguei nada. Peguei somente no sábado. Mas você não falou que na sexta assistiu um pouco na internet? Não. No sábado. Na sexta-feira não fui e não assisti também. Tá, no sábado você assistiu o quê? 40%? Uma parte da tarde. Hã? Uns 40% mais ou menos. Sim. Tá bom. O Meirivan está presente? Presente. Meirivan, na última você faltou? Vamos lá, Sarinha. Não, eu não faltei nenhuma aula. Todas as aulas online. Ei, meu. Todas as aulas online eu tô. Então, eu tô com falta? No Lumia, não. Ah, tá na sua? Eu não com falta aqui. Pois eu tô presença. Eu tô assistindo todas as aulas online, não perco uma. Uhum. Tá bom. Messias. Messias está aí? Messias faltou hoje, então. Não, O Rita está presente? Presente, professor. Ah, legal. É que você está com o nome de Gessé. É porque eu estou usando o computador do meu filho, pastor. Aham, tá bom. Simeão. Presente, professor. Opa, maravilha. O Eric está presente aí, né? Presente, professor. William. William está presente? Não está, não vi. Não sei se ele entrou. Não falta. O José de Ribamar? Não? Estou aqui. Presente. Opa. O Ribamar, você ficou com falta no dia 31. Você estava presente, dia 31? Não estava presente. No caso, deixa eu ver, dia 31, eu não estava presente, não. Foi, eu não pude estar presente. Tá. E o Aníbal está presente aqui. Ok.
Joia. Presente. Pessoal, a aula hoje está muito teórica, né? Aí, eu sei que a aula muito teórica fica mais difícil para acompanhar, mas é uma aula que é necessária. Nesse caso, para ter, né, um pouco mais de uma fundamentação teórica e histórica do desenvolvimento da hermenêutica. Eu acho legal quando a gente transita mais pelas escrituras. Muito boa. Eu acho bom. Colocar hoje no grupo aí, professor. Vou passar para vocês, assim que terminar aqui. Muito boa, viu? Eu passo para vocês. Essa outra matéria, essas outras passadas, eu não encontrei os slides aí no grupo, em lugar nenhum. Eu acho que eu não coloquei mesmo. Não, o professor ainda não colocou nenhum. Eu acho que eu estou esperando vocês pagarem um sorvete para mim. Gostei dessa. Estamos ralando mesmo. Estamos ralando, estudando o livro para poder responder. Tá só suave. Só suave. Legal. Então, a corrente reformada da Escritura. A corrente reformada de interpretação das Escrituras posiciona-se entre as duas correntes extremas já consideradas. Caracteriza-se pelo equilíbrio resultante do reconhecimento do caráter divino humano das Escrituras. Em função disso, em função aqui, né? Não em unção, né? Em função disso, os intérpretes desta corrente reconhecem a necessidade da iluminação do Espírito falando através da própria palavra, ao mesmo tempo em que admitem a necessidade de interpretação gramatical e histórica das Escrituras. Rejeita, por um lado, a alegorização indevida das Escrituras e, por outro, repudia uma postura primariamente crítica com relação à Bíblia. Precursores dessa escola reformada, o gramático histórico, né? Os reformadores não criaram este método de interpretação bíblica do nada. Eles se fundamentaram no próprio ensino bíblico sobre a sua natureza e na prática apostólica. As origens também são encontradas na escola de Antioquia da Síria, que pode ser considerada precursora do método gramático histórico. Seus principais representantes foram Teodoro, de Mopsuestia, e João Crisóstomo, que é chamado... João Crisóstomo foi o bispo, né, de Constantinopla. João Crisóstomo é contemporâneo de Santo Agostinho e é conhecido como Boca de Ouro. É interessante, se nós pudermos conhecer mais os textos, né, de João Crisóstomo, é um autor e é um dos pais da igreja que vale a pena nós conhecermos. Então, tem alguns homens na história da igreja que são importantes para nós, né? Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Lutero, Calvino, e eu acrescentaria também outros, mas eu coloco aqui também para nós o João Crisóstomo. Tem vários comentários dele aqui na língua portuguesa, e você pode adquirir na Paulus, na editora Paulus, comentários de João Crisóstomo. Eles rejeitaram tanto o literalismo judeu como o alegorismo de Alexandria.
defendiam uma interpretação literal e histórica das Escrituras, criam na realidade histórica dos eventos descritos no Antigo Testamento, defendiam a unidade das Escrituras e admitiam o desenvolvimento ou progressividade da revelação. Agostinho também pode ser considerado precursor do método gramático histórico da interpretação bíblica, com sua distinção de 4 sentidos das Escrituras. Alguns princípios de interpretação bíblica no seu manual de hermenêutica e pregação, de doutrina cristiana. É um livro de doutrina, né, da pregação. Eu já li esse livro, interessante a gente conhecer a obra de Agostinho. A fé é um pré-requisito fundamental para o intérprete da palavra de Deus. E é verdade, não é? Agostinho pontua isso. Deve-se considerar o sentido literal e histórico do texto. O Antigo Testamento é um documento cristológico, ou seja, fala de Jesus. O propósito do expositor é descobrir o sentido do texto e não atribuir-lhe sentido. Muito jóia. Eu preciso descobrir o sentido do texto. Não sou eu que coloco o sentido no texto. E aí é muito interessante que quando vocês já fizeram homilética? Quem já fez homilética? Já. Todos fizeram? Eu já. Ok. Eu já fiz também. Ótimo. Ok. Então, quando você faz homilética, você aprende a pregar, pega ali as regras, né, da pregação e aprende a pregar. Um perigo que eu vejo na hora, né, de fazer o sermão é exatamente esse, de nós queremos atribuir ao texto o sentido que nós queremos dar, e não o sentido do texto. É muito perigoso isso, gente, é muito, muito sério, é muito arriscado também. Então, lembra aquilo que eu falei para vocês, uma outra ocasião, que eu falei que você tem que ler o texto, observar o texto, interpretar o texto e aplicar o texto. E não pode ir... Isso, você não pode ir da observação para a aplicação. E quando se faz isso, quando você sai direto da observação para a aplicação, então você vai atribuir. Normalmente você vai atribuir o sentido que você quis dar ao texto, e não o sentido do próprio texto. Muito sério esse negócio. O credo ortodoxo deve controlar a interpretação das Escrituras. O texto não deve ser estudado isoladamente, mas no seu contexto bíblico geral. Se o texto for obscuro, não pode se tornar matéria de fé. As passagens obscuras devem dar lugar às passagens claras. O Espírito Santo não dispensa o aprendizado das línguas originais, geografia, história, ciências naturais, filosofia, etc. As Escrituras não devem ser interpretadas de modo a se contradizerem. Para isso, deve-se considerar a progressividade da revelação. Princípios reformados de interpretação bíblica. Letra A única regra infalível de interpretação, ou seja, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, né? Repúdio à interpretação alegórica medieval. Então, o que é o princípio reformado de interpretação da Bíblia
rejeita a alegoria, não aceita a alegoria. Se você pegar, por exemplo, algumas igrejas neopentecostais, vão usar alegoria, usam alegoria para interpretar a Bíblia. E para fazer o que fazem, né, nos púlpitos, né, em seus púlpitos. Necessidade de iluminação espiritual, pensando nos princípios reformados, carece da iluminação do espírito. Interpretação gramatical histórica, desenvolvimento do método gramático histórico. Na verdade, você deve esquecer a letra E aqui, é mais as letras A, B, C e D. Letra E, não, foi um erro aqui, a letra E. Ok, então aqui, ó, letra A. A regra infalível de interpretação, ou seja, a regra infalível de interpretação é de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, certo? Isso é o princípio adotado pelos reformadores. Rejeitar o método alegórico, né? Então, Calvino rejeitou o método alegórico, Lutero também rejeitou a alegoria. A necessidade de iluminação espiritual, ou seja, reconhecemos que carecemos inteiramente do Espírito Santo para a interpretação da Bíblia. Sem o Espírito Santo, nós não vamos conseguir interpretar a Bíblia de modo de conhecer, tanto intelectual quanto vivencial, aquilo que a palavra de Deus ensina. Lutero diz o seguinte, Aníbal, lê para nós. Lutero afirma: a verdade é que ninguém que não possui o Espírito de Deus vê um tio sequer do que está na Escritura. Todos os homens têm seus corações obscurecidos, de modo que, mesmo quando discutem e citam tudo o que está na Escritura, não compreendem ou conhecem realmente qualquer assunto dela. O Espírito é necessário para a compreensão de toda a Escritura e cada uma de suas partes. Amém. 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 A interpretação gramatical histórica. Reconhecendo a natureza histórica das Escrituras, os reformadores defendiam a sua interpretação literal, enfatizando também a importância da gramática e da história na compreensão da sua mensagem. Então, Melanchthon e Calvino são duas pessoas que se destacam nesse ponto. Ok. Deixa eu passar isso aqui. Aqui vai tratar do método gramático histórico, mostrando que tanto os reformadores como também a tradição reformada, né, grandes pensadores, grandes teólogos e pastores também seguiram esse método de gramático histórico, como é o caso de Jonathan Edwards, por exemplo, e como é o caso dos puritanos. O método gramático histórico de interpretação bíblica, desenvolvido pela corrente reformada, de fato, é hermenêutica honrada pelo tempo. Então, observe essa palavra desenvolvido. Não é o caso que a reforma criou o método já existia. O que aconteceu é que a reforma desenvolveu, ampliou, deu mais substância a esse método, ensinando, pregando e usando. É um método coerente com a natureza das Escrituras, fundamenta-se em pressuposições teológicas bíblicas
e emprega princípios gerais adequados e métodos linguísticos e históricos extremamente frutíferos. Nossa conclusão. Até aqui, alguma pergunta da parte de vocês em relação a tudo que vimos? Não? Então vamos para a conclusão. A teologia e a praxis eclesiástica reformadas, está aqui deformadas, mas é reformadas, viu, gente? Desculpa, é deformadas mesmo, do evangelicalismo, né? A teologia e a praxis eclesiástica deformadas do evangelicalismo moderno clamam por reforma, clamam por um novo retorno às Escrituras. A corrente espiritualista de interpretação bíblica já foi colocada na balança e achada em falta. Embora hoje, né, ainda se utilize isso, né? E quando se utiliza isso, aí você incorre em interpretação equivocada e prática equivocada. Porque toda interpretação equivocada vai desembocar em prática equivocada. E que isso vai trazer prejuízos à vida pessoal, conjugal, familiar e comunitária. O caráter fantasioso destas hermenêuticas acaba desviando a atenção do leitor ou ouvinte do verdadeiro sentido do texto bíblico, aquele que o Espírito Santo intentou transmitir. A corrente humanista de interpretação bíblica também já foi colocada na balança e achada em falta. A hermenêutica dos saduceus, dos humanistas renascentistas e da escola crítica, por não darem a devida atenção ao caráter divino das Escrituras, tendem a atribuir a razão à autoridade que pertence à revelação. Ou seja, nós não rejeitamos a razão, mas nós, cristãos, submetemos a razão à Bíblia, à revelação das Escrituras. Este caráter racionalista da hermenêutica humanista induz ao liberalismo teológico que acaba negando a legítima fé reformada. Orare e labutare é o caminho. Não é um caminho fácil nem mágico. Requer sinceridade e diligência. Ele deixa que a verdade de Deus opere, que as Escrituras falem com poder e graça, promovendo profundas reformas teológicas e eclesiásticas, e também pessoais, né? Porque quando você tem uma reforma teológica e eclesiástica, você vai ter também uma reforma pessoal, conjugal, familiar, e assim por diante. Todo esse conteúdo que eu dei para vocês, eu extraí desse artigo do Paulo Anglada, da revista Fides Reformata, Orare et Labutare, a hermenêutica reformada das Escrituras. E assim nós concluímos a aula de hoje. Perguntas, observações, considerações? Como eu disse, é um pouco mais teórico, mas que é importante também, né? Faz parte esse conhecimento mais teórico e histórico, esse desenvolvimento, né, da hermenêutica ao longo da história. Vamos, então, concluir. Vamos orar e assim nós vamos concluir. Quero agradecer a paciência de vocês ao longo desse tempo, estarmos juntos para estudarmos a Bíblia, estudarmos hermenêutica, e espero, com a graça de Deus, estarmos juntos em outras matérias para que cresçamos juntos. Vamos orar? Pedir para o Aníbal orar, e assim vamos finalizar a nossa aula.
Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, em primeiro lugar, te louvo pela vida do pastor, do nosso professor nesta disciplina, Pai. Obrigado pela forma como o Senhor tem clareado a mente dele, o seu coração e o seu espírito, no entendimento da palavra, para que possa instruir a outros, em que nós também estamos inseridos, Senhor. Pai, obrigado por estas aulas maravilhosas que tivemos. Eu oro também pelo seu ministério. Eu oro também por cada um de nós, Senhor. Que este ensinamento, Senhor, não termine simplesmente na teoria, mas que possamos, de facto, saber colocar em prática no nosso dia a dia, nas nossas igrejas, ó Pai, aonde o Senhor nos tem enviado como mensageiros da Tua palavra. Te agradeço, Pai, porque temos aprendido bastante ao abrir o nosso coração, de facto, para que isto fique em nós e que sejamos também defensores da fé através da Tua palavra, no conhecimento da Tua palavra. E muito obrigado, Pai, por tudo. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, desde já e para sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Bom descanso, boa noite. Deus abençoe a todos. Amém, boa noite. Deus abençoe. Boa noite, Deus abençoe. Foi uma bênção.